Cíntia Michel está na área, e na área comigo hoje, ela, que é diretora de conteúdo da HSM e head da Singularity University Brasil. Seja muito bem-vinda, Poliana Reis Abreu. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço você ter aceitado essa conexão feliz feita pelo nosso querido amigo Dante Freitas, que nos conectou, que está sempre lá na HSM, né, participando de um dos eventos que você organiza, e a gente vai falar mais disso hoje. E estou feliz porque você é uma mulher que tem mais de 15 anos de experiência nessa área de educação executiva. Então, eu já quero começar te perguntando assim, o que te encanta nesse universo para você estar há 15 anos nele e ainda firme e forte e seguindo, abrindo novos caminhos. Bacana essa pergunta, Cíntia, porque quando eu fui para a educação executiva, não era algo que eu pensava que seria o meu trabalho por tanto tempo. Mas eu acho que a gente é picado por o bichinho da educação, né? Quando a gente começa a trabalhar com educação, por mais que seja educação executiva e tem bastante de consultoria, né? Aquele olhar de consultoria, olhar para a gestão, o que eu acho que é muito diferente do que quem trabalha com consultoria ou trabalha dentro de uma área, numa posição de gestão dentro de uma organização, é o poder de transformação, né, em massa e de você poder estar em diferentes segmentos o tempo todo. Né? Eu brinco assim, por exemplo, em consultoria você conseguiria estar em diferentes segmentos, mas a gente entra com a consultoria e vai embora. A educação executiva, você treina a pessoa para fazer, né? Você faz junto. Então, isso é muito bacana. Isso me encanta a cada entrega, a cada aula, programa, workshop, ou evento que a gente faz, né? Nos mais diversos temas e para de mais diversos segmentos. É muito bacana e é uma oportunidade de estar aprendendo sempre. Então, eu gosto disso, né? Eu acho que a educação executiva me pegou, né? Não tenho dificuldade de me imaginar fazendo outra coisa, porque é a história do lifelong learning na prática, né? A gente fala tanto de lifelong learning, né? A importância do aprendizado contínuo ao longo da vida e trabalhar e poder usufruir disso ao mesmo tempo é muito bom, né? Então, é um ambiente que o próprio trabalho ele me proporciona aprender todos os dias, a conhecer pessoas muito bacanas, muito legais, a entender de desafios de negócio, e resolver junto com as lideranças, né, de todos os cantos do Brasil, nos mais diversas áreas. Então, esse dinamismo e essa transformação, ela me encanta muito. Nossa, eu tenho certeza que é uma fonte muito rica, né, da qual você bebe. Eu tive a oportunidade de conhecer a Singularity quando eu morava no Vale do Silício. Sim. E já me encantei por ela lá, pelos programas, pela própria proposta, né, que vem de um lugar diferente, vem para somar a outros tipos de educação que já existiam, mas vem com um toquezinho diferente. Então, conta pra gente, assim, o que você vê que é esse diferencial, essa proposta que aqui no Brasil é tão bem executada pela Singularity e HSM. É bacana você trazer isso, porque assim, eu tenho a sorte de estar num ecossistema de educação, né? Então, a Singularity, ela é uma das escolas. Eu toco também a HSM, que é focada em gestão. A Singularity, a gente olha para a inovação, vou falar um pouquinho disso, mas tudo isso está dentro de um ecossistema que é a Ânima Educação, que olha para a graduação, pós. Então, eu vivo o meu dia a dia um pouco de tudo, assim. Mas a Singularity, ela tem um lugar muito especial, porque é um olhar, é uma forma de ver a educação de uma maneira muito condizente com o mundo que a gente vive hoje, que é dinâmico, que é complexo, que é guiado pelas tecnologias, não tem como a gente negar isso. Só que não é tecnologia pela tecnologia, né? A Singularity, ela traz uma mexida na cabeça, no mindset, na forma de fazer negócio das pessoas, muito forte, muito intensa, porque a gente trabalha com o olhar da tecnologia que a gente chama de tecnologia exponencial, que é a inteligência artificial, tanto falada hoje, generativa, IoT, né, blockchain, a própria neurociência, biotecnologia, mas essa convergência dessas tecnologias, o que isso causa de transformação nos negócios. Então, o que eu acho interessante da SU é que ela olha para a tecnologia, mas de uma forma de impactar positivamente as pessoas, a sociedade, o planeta, né? Ela não está descolada de uma agenda que é tão relevante e importante hoje, que é a agenda da sustentabilidade corporativa, ESG, como a gente quiser chamar. Então,
Essa proposta é uma proposta muito dinâmica. A SU está no Brasil desde 2020, quando a gente se tornou Country Partner. Então, para quem não sabe, a Singularity ela nasceu na Califórnia em 2008, dentro do campus da NASA, né, fundada por Ray Kurzweil, um dos principais futuristas do mundo, e Peter Diamandis. É autor aí do Organizações Exponenciais. Tenho certeza que os ouvintes aqui já devem ter lido o livro, porque quem gosta de inovação é a Bíblia. E desde então, a HSM, né, que é uma empresa de educação executiva e corporativa no Brasil, a gente vem namorando a Singularity, né, nos nossos eventos da HSM. A gente já trouxe por muitos anos o Peter Diamandis, Salim Ismail, o próprio Ray, todos os fundadores. Lançamos os livros deles no Brasil e essa relação ela foi crescendo. Aí nós trouxemos os Summits, né, que são os grandes eventos de inovação, SU Summits da Singularity. Em 2018 a gente fez o primeiro, em 2019 a gente fez um maior ainda, e aí depois fizemos um específico de Finance, e aí em 2020 vem o tão sonhado Country Partner, que é a parceria estratégica entre a HSM e a SU da Califórnia, para trazer para os brasileiros a experiência de ser Singularity, né? Cursos rápidos, curtos, imersivos, mas que com uma metodologia que traz uma profundidade de conteúdo e, ao mesmo tempo, uma praticidade e uma visão de olhar para o futuro de uma forma mais assertiva, né? Então, eu estou, desde o iniciozinho desse sonho com a Singularity, né? Eu fui para a HSM para tocar a área de parcerias internacionais e, desde então, cuidei aí, né, da vinda da SU para o Brasil e o nascimento de todos os outros produtos que a gente tem em parceria com a Califórnia aqui, desde 2020. Nossa, que é um sonho, né? A gente faz um, a gente quer fazer o outro e tá sempre perto, porque realmente a vida empreendedora, a vida inovadora, ela passa por muitos desafios, né? Fazer negócios no Brasil, fazer negócio já é desafiador. Fazer negócio no Brasil é uma tarefa hercúlea, né? E nesse momento ainda, né, que você tem que ter a ciência, conhecer de todas essas tecnologias, entender tudo isso, ainda tem um quesito, uma camada de complexidade. Bem mais, para deixar tudo pelo menos mais interessante. Então, dentro disso, o que você vê hoje que está sendo o maior desafio desses empresários, desses executivos que estão indo buscar os treinamentos que vocês oferecem? Assim, quais são os desafios assim, que você vê, que você percebe, nossa, isso aqui aparece com muita frequência e a gente precisa, né? O que vocês fazem ali para ajudar a solucionar? Acho que tem alguns desafios, Cíntia. Eu costumo dizer que a liderança hoje ela tem que ser ambidestra, né? A gente tem que entregar o quarter, entregar o resultado de curto prazo, mas tem que ter visão de longo prazo. Então, a gente está o tempo todo sendo cobrado por inovar, mas o bottom line está lá também, olhar para todos os stakeholders, né? Mas o shareholder também está cobrando resultado. Então, toda a liderança, sejam eles, né? A gente pode pensar que empresários, empreendedores ou executivos de grandes corporações estão num momento sob pressão e, ao mesmo tempo, numa necessidade de inovar e sem saber por onde começar, né? Tem muitas ideias, mas o que é inovar de verdade para o meu negócio? O que é o core do meu negócio? Onde que eu posso, de verdade, fazer diferente? Então, eu acho que... Acho não, né? Eu vejo isso nos nossos participantes, uma busca por repertório. Um repertório com profundidade, né? Porque a gente tem muito conteúdo disponível, informação disponível hoje, graças a Deus, né? Na internet, de forma gratuita e acessos muito interessantes. Mas falta curadoria. Falta uma discussão mais voltada para os desafios de negócio, para os desafios, inclusive, do Brasil, né? Para a gente entender que inovar no Brasil é diferente de inovar fora do Brasil. Então, as pessoas, normalmente, elas buscam curadoria, profundidade de conteúdo e repertório para conseguirem tomar decisões mais assertivas e networking, né? Porque a gente sabe que o futuro é coletivo, que a gente não faz inovação sozinho, inovação aberta está aí para mostrar isso. Então, a maior parte dos nossos participantes, eles vão buscando também essa conexão, esse peer-to-peer, essa convergência entre os segmentos, entre os setores, não vão só pelo conteúdo e a curadoria, mas também pelos relacionamentos. Então, acho que esse é um caldo interessante quando a gente fala de inovação. E aí me faz lembrar um pouco da Amy Webb, né, que é uma futurista bem conhecida.
Eu estava no South by Southwest em Austin recentemente, e uma das falas dela, né, ela falou assim que a gente vive uma geração de transição, né, que todos estamos vivendo uma geração de transição que ela apelidou de Gen T, né? Ela falou, não importa se você é baby boomer, se você é geração Z, X, Y, todos estamos passando por uma transição muito forte no mundo, ditada pelas tecnologias e ditada pela crise climática. Então, como se inova nesse contexto? E o que ela disse, né, que a geração de transição sente hoje, é o que ela apelidou, né, fez um acrônimo de FUD, não sei se você viu isso, que ela falou, o FUD é o acrônimo para medo, incerteza e dúvida, em inglês, e é isso que eu sinto, né, tem muito medo, incerteza e dúvida da liderança hoje, dos empresários, dos executivos, de forma geral. E esses programas de imersão, essas trocas, é para diminuir essa insegurança, para dar um pouco mais de conhecimento e repertório, mesmo sabendo que talvez você tenha que tomar decisões sem muita informação do que vem pela frente, né? Eu brinco com os nossos alunos que não existe especialista em coisa inédita. Então, é assim, eu não vou te dar receita de bolo de como você vai inovar. Você quer inovar, você quer fazer algo inédito, mas eu vou te dar pelo menos um pouco de repertório para que essa inovação tenha uma tomada de decisão mais consciente, né? Uhum. Então, eu vejo dessa forma esse movimento pela busca de educação executiva e inovação hoje em dia. É bem desafiador, né? Você falar em inovação, você tem tantas esferas, né? E tantos contextos que a inovação muitas vezes pode vir de onde a gente menos espera. Então, realmente, esse repertório ele é muito importante. Eu vejo o quanto essa combinação, né, de diferentes perspectivas, de diferentes tecnologias, diferentes necessidades, com diferentes oportunidades, tende a gerar resultados muito positivos quando as pessoas se propõem a efetivamente ser parte da solução dos problemas e efetivamente se unir, cooperar para solucionar. Então, eu acho eu realmente admiro muito o trabalho que vocês fazem, porque eu tenho um amigo futurista lá do Vale do Silício também que fez o programa de vocês, tem uma amiga que treina empreendedores lá para fazerem um pitch e também passou pelo programa executivo mais imersivo, né? Eu fiz o Leading the Future, a gente estava comentando antes, mas vocês têm um programa mais imersivo e assim, são pessoas que falam que realmente é algo que te traz uma transformação, te expande a perspectiva para outros lugares. E essa expansão de perspectiva, eu imagino que seja uma das coisas que te norteia na hora de fazer a curadoria do evento. Sim. Porque você é curadora do HSM+, que é o maior evento de educação executiva da América Latina, né? Um evento, são 2-3 dias. São 2 dias agora, são 2 dias. São 2 dias de evento, aqui em São Paulo, maravilhoso. Estive lá no passado, assim, fiquei encantada e aprendi muito. E fiquei imaginando que desafio é fazer a curadoria de um evento desse. Assim, como é que você encara esse desafio? Como é que você aborda ele? Quais são seus critérios ali para tomar a decisão de quem entra, quem sai, né, aprender com a experiência? Como é que... Conta pra gente, esse bastidor funciona. Eu vou te contar que esse bastidor, ele é intenso, né? A HSM+, ela fica na minha cabeça diariamente, todos os dias, assim, do ano, né? Eu tô o tempo todo, eu falo que, como diria minha avó, com as antenas ligadas para fazer curadoria, porque são conexões, a gente tem que trazer um conteúdo que ele não seja tão óbvio, eu falo que são conexões não óbvias, né? E trazer uma profundidade, mas ao mesmo tempo uma variedade de temas para que os 5.000 pessoas que passam por lá, de diferentes segmentos, de diferentes lugares do Brasil, possam cada um encontrar o teu propósito e a sua trilha lá de conteúdo. É bastante desafiador, porque eu brinco que é um jogo de xadrez, né? Porque a curadoria, você tem que escolher não só as temáticas interessantes, mas o formato também, que funciona para aquele palestrante, para aquela temática. E como são vários palcos paralelos, um cuidado para que um não se sobreponha a um outro, que você não cria uma concorrência. Então, você tem que entender ali os complementos e não as concorrências de um evento nesse formato mais de festivalização, que é uma tendência em eventos hoje, né? Mas é uma delícia. Os critérios que eu uso normalmente são, né, quais são as temáticas clássicas que não podem faltar em gestão e quais são as temáticas do momento
e o que vem para frente, que a gente vai querer antecipar futuro. Então, isso em relação a conteúdo. Da mesma forma, em relação a quem eu escolho estar no palco. Então, tem aqueles palestrantes que todo mundo espera ver, os grandes nomes internacionais, os clássicos. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter Scott Galloway, ok? Que é o pai da inovação, professor de marketing, enfim, conhecido, né, mundialmente. Ele está lá na cota dos professores estrelados internacionais. Mas eu também tenho a responsabilidade de lançar grandes nomes, de olhar para aquele potencial que eu falo, as pessoas precisam ouvir essa voz. Então, quem que eu vou trazer? E não só do ponto de vista de conteúdo, mas também do ponto de vista de performance, do ponto de vista de diversidade, de tudo, né? Desde diversidade etária, gênero, de local, de onde, de que país que essa pessoa é, de que região, de que segmento que ela atua. Então, tem vários critérios que a gente utiliza para que a grade ela seja cada vez mais completa, diversa, sobre vários aspectos, e que tenha conteúdo que de verdade mexam com as pessoas, né? Então, a gente faz um equilíbrio ali. Na própria grade, a nossa planilha é uma loucura, que você olha, tem várias marcações. Então, assim, isso é mais mão na massa ou isso é mais expositivo? Isso é um painel, isso é um Firechat ou isso é um TED? Esse conteúdo, ele é mais para gestão, liderança, pessoas, ou ele é mais para finanças? Então, a gente vai equilibrando esses critérios, né? Tanto de conteúdo quanto de formato. E criando uma grade aí que normalmente a gente tem 230 palestrantes em 2 dias, passando por lá, de várias partes do mundo. E entre eles palestrantes de carreira e executivos também, que, né, contam suas histórias, seus cases. Tem uma arena que a gente chama de best-seller, que nós trazemos também os principais livros. Aí tem toda uma curadoria de quais são os livros que estão vendendo mais, que são mais interessantes para esse público. Então, é uma curadoria muito orgânica, muito viva, de muita troca, e que eu tenho o prazer de fazê-la desde 2016. Mas o frio na barriga, ele sempre existe, né? Assim, e o line-up, ele sempre tem uma surpresa no final. Ele nunca é exatamente o que a gente desenhou. Chega na hora, sempre tem uma surpresinha, mas no final como dá toda tudo inovação, certo, né? dá Sempre tudo tem certo. que adaptar. Sempre tem. Sempre tem. A gente planeja um ano antes, mas quando chega no dia, sempre tem alguma coisinha que a gente tem que mexer. Eu posso imaginar, porque aqui, numa escala infinitamente menor, que é aqui a organização do podcast, você foi falando, eu falei, nossa, é o processo, porque eu vou pensando, né, nossa, essa pessoa aqui traz mais esse conteúdo, traz mais esse olhar, traz mais esse bastidor, traz uma história de vida, como isso conecta com quem tá acompanhando. Como você cria um storytelling que faça sentido, né? Eu dou muita risada do CEO da HSM, o Reinaldo, né, meu líder, que ele fala que eu sou a diretora de coincidências. Porque muitas vezes as pessoas vão no evento e acham que o evento surgiu assim, né? Que coincidência, o fulano falou disso, o ciclano também trouxe. Nossa, que coincidência, teve um nome aqui que depois, logo em seguida, teve um outro que reforçou, que trouxe um complemento. E, na verdade, não existe coincidência, né? Existe muito trabalho, muita estratégia, muito planejamento, muita pesquisa, muita troca com o mercado. Eu faço uma viagem anual de curadoria, em que eu converso com os agentes, com os professores que estão lançando livro, eu vou nas principais universidades do mundo, tomo café com os professores, o que você está escrevendo, o que você está falando. Então talvez essa ideia não esteja madura para HSM mais de 24, mas está para de 25. Então, essa escolha, ela é constante. Então, tem zero coincidência aí. Que bom que para quem vê parece uma grande coincidência, mas tem um planejamento imenso por trás disso. Mas uma boa execução, ela é isso, né? Ela tem muita estratégia, mas parece que você está fazendo ali... Quando a pessoa fala, nossa, foi tão natural, ficou tão fluido aquilo, né? E fez essas conexões... que a pessoa não sente assim, nossa, parece que eles estão forçando uma coisa. Então, você sabe que ficou bom quando a pessoa realmente sente isso com naturalidade, que é a intenção, porque são conexões que estão ali por um motivo, e não para uma forçação de barra, e sim para mostrar esses complementos, essas perspectivas que talvez as pessoas não tivessem vendo as peças separadas, e quando elas vêm junto, falam, nossa, está formando isso, faz sentido. Então, é muito bacana ouvir esse processo, porque
E realmente, como eu falei, a minha experiência foi muito positiva no evento e eu senti que ele tem uma personalidade. Isso, para mim, foi uma coisa que ficou muito marcada. Eu falei, esse Ah, que evento tem uma legal, que bacana. personalidade. E agora, então eu queria te ouvir, especialmente por ser uma curadora, em relação a uma crítica que eu tenho visto de pessoas que participam desses eventos, e inclusive que palestram muito nesses eventos, não especificamente na HSM+, mas em eventos que falam de inovação. Sim. E que são pessoas que são críticas no sentido de dizer, olha, as curadorias desses eventos estão ficando repetitivas, não estão sendo inovadoras, não estão sendo provocativas, elas estão trazendo sempre o mais do mesmo e a gente sabe, você nem precisa ir, você já sabe o que as pessoas vão dizer. Não foi o que eu senti na HSM, mas, como eu te falei, para mim é um evento que tem muita personalidade, mas eu já senti também isso, eu percebi depois que eu vi, né, algumas pessoas falando, eu falei, nossa, já senti isso em em outros momentos. Você, como curadora, quando você observa, porque, óbvio, você precisa olhar para o seu e você precisa olhar para o que está acontecendo ali, eu tenho certeza que teu olhar está afiado para isso. Você tem essa sensação de que hoje a gente tem meio que uma pasteurização assim, de eventos de inovação? Ou você acha ou você tem uma visão diferente disso? Concordo plenamente que tem uma pasteurização dos eventos de inovação, não só de inovação, mas de gestão, de finanças, tá tudo igual. Inclusive, eu brinquei, ontem mesmo eu estava vendo um evento de um parceiro nosso que ele vai fazer, ele me mostrou cenografia. Eu falei, gente, a mesma cenografia que você está me mostrando que você vai fazer, eu recebi dos fornecedores para nossa, assim, tá a mesma copy-paste, tá a cara. Então, eu acho que tem um desafio no mercado de eventos, e eu falo isso com propriedade, posso falar porque eu tô nele, que é realmente essa autoralidade. É você trazer uma experiência que seja original. Eu sou muito a favor da ideia do edutainment, né, que está ficando cada vez mais forte, que é juntar entretenimento com conhecimento, com conteúdo, porque para você quebrar essa coisa de que o conteúdo profundo tem que ser chato. Só que eu acho que grande parte dos eventos estão perdendo a medida nisso. Então, quando você tenta equilibrar para uma coisa mais fã, uma coisa mais experiencial, o evento tem que ter experiência, né? Ele tem que ter tem que ser mais, tem que ter mais entretenimento, tem que tentar ter mais matchmaking. Legal. Só que você acaba, às vezes, deixando um outro pratinho, como de conteúdo, cair. O que eu tenho visto nessa tendência dessas festivalizações, né? Que as pessoas podem escolher suas trilhas, e você tem muito conteúdo, muito volume, é que você tem muita oferta, mas a qualidade, ela tem caído. Painéis muito curtos. Eu sou totalmente contra os painéis de 20 minutos. Eu acho que em 20 minutos você não aprende nada. Especialmente com várias pessoas. Quando você tem 20 minutos de um TED, tudo bem. Mas você... Vamos lá, você pega a agenda de um super executivo, de um super empreendedor, que já é difícil, para estar lá 1 hora num painel, 20 minutos num painel. Você coloca ele com mais 4 outras pessoas com uma agenda super difícil e que todos eles teriam bastante coisa importante a ser dita. Põe um mediador no meio, acabou, não tem tempo para ninguém se aprofundar em nada, para ter um debate real. Né? É mais a presença no palco daquela figura do que uma discussão realmente interessante que vai agregar para quem está ouvindo. Então, é a oportunidade, aí você tem que entender que tipo de evento você está querendo entregar e que tipo de evento você quer participar. Se é pelo matchmaking, é saber quem está fazendo, ótimo. Mas pelo conteúdo, esses modelos muito rápidos de 20 minutos com 5 pessoas no palco, não é pelo conteúdo que a pessoa tá lá, né? Então, acho que quando você entende o propósito do evento, tá tudo bem. O que eu sinto, e aí puxando a sardinha para o meu lado como curadora de conteúdo, é que está muito pasteurizado nesse sentido, de que são sempre as mesmas figurinhas, né? A gente está com uma dificuldade de curar mesmo, de ouvir novas vozes, e às vezes eu entendo a preocupação. Eu tenho que trazer pessoas que me tragam ticket, que me tragam público para o meu evento, então eu vou nos mais conhecidos. Mas, em contrapartida, quando essa balança não está muito bem feita, você vai ouvir a mesma coisa, né? Você não vai ter uma originalidade de conteúdo.
Então, é um equilíbrio dificílimo de ser feito. É difícil você pensar num evento de inovação que tem, ao mesmo tempo, bastante relevância de conteúdo, relevância de palestrante, e que você tenha também essa originalidade, porque tem um risco aí a se correr de quem está organizando, que eu vou arriscar, né? Eu vou me colocar num lugar de que vou trazer pessoas não tão conhecidas, mas o meu público tem que confiar que vai ter o melhor aqui, mesmo ele não tendo comprado por um palestrante específico, né? Eu passei por isso na HSM+, por muito tempo, porque a HSM+, sempre foi um evento que ele trazia só os grandes gurus da gestão. E a partir de um momento a gente começou a mudar esse repertório. A gente precisa começar a trazer diversidade. Fomos muito criticados no começo. Eu vinha na HSM+, porque eu queria ver só o Michael Porter, só o William Ury, só o Tim Ferriss e tudo mais. Mas, por outro lado, as pessoas começaram a entender que era importante conhecer novas perspectivas, né? Que o grande guru tem seu lugar, mas também essas novas vozes, né? As pessoas que estão fazendo as coisas no dia a dia, também são super importantes. E essa mudança de formatos, ela também é relevante. O que eu vejo nos eventos de inovação é que estão todos com o mesmo formato. Você tem o formato do pitch e o formato do painel com 20 pessoas no palco em 20 minutos. Então, isso faz com que as pessoas realmente tenham essa percepção que os eventos estão muito similares, né? E ao redor do mundo, tá? Não estou falando só de Brasil, não. É tudo muito parecido. Acho que até talvez um pouco do contexto mesmo que a gente está vivendo, dessa aceleração, a própria rede social, né? Antes já assistir um vídeo no YouTube já era mais curto do que um programa de TV, geralmente. Depois do YouTube veio para um conteúdo, foi encurtando, ao ponto que hoje você tem vídeos de 20, 30 segundos, 1 minuto e meio já é um vídeo longo para a rede social. Então, eu vejo também esse desafio da gente estar... Parece que cada vez mais sobrecarregados de informação, mas informação superficial. E agora que você trouxe isso, e eu fui resgatando aqui, porque o que me trouxe essa personalidade do HSM+, foi exatamente isso, essa profundidade. Cada palestra e cada painel que eu assisti, eu aprendi alguma coisa. Eu gosto muito, eu vou com o caderninho, sabe assim, eu vou anotando insights, eu gosto assim, eu vou para aprender. Então, eu aprendi porque tinha um tempo de aprofundamento junto com uma leveza de quem estava trazendo. Era muito interessante, que às vezes até é bastante coisa, né? Às vezes a gente fica até cansado, você fica assim, mas eu vou assistir mais essa porque está muito boa. E os próprios painéis com os executivos que eu assisti, eu lembro que, assim, das pessoas falando do dia a dia de uma empresa e de uma visão espiritual de como a gente precisa olhar para a nossa existência aqui no planeta de uma forma mais sistêmica para que a gente possa efetivamente fazer essa transição. De uma forma mais leve e mais assertiva, né? Exatamente, que a gente consiga fazer esse caminho. Então, realmente, isso foi uma coisa que para mim ficou muito marcada. E eu imagino que nessa tua experiência, assim, você trabalha, por mais que seja a curadoria do conteúdo, a gente está falando de gente, né? Você trabalha com comunicação, são pessoas o dia inteiro. Quando você vai conversar com um professor, um pesquisador, você está olhando para o conteúdo e você está fazendo uma conexão com essa pessoa. Nessa tua jornada de conexões felizes aí, e de trabalhar tão frente a frente com as pessoas e buscando harmonizar, conciliar interesses tão diferentes, porque você precisa conciliar o interesse de quem vai se apresentar com o interesse de quem vai assistir, com o patrocinador, com a marca, né, da própria HSM, da própria Singularity. Você é uma grande harmonizadora e uma grande maestra de orquestra nisso que você faz. O que você aprendeu, assim, que te chamou a atenção, observando, trabalhando tão de perto, assim, com o ser humano, sabe? Posso falar a verdade? É para falar a verdade? É para falar a verdade. Vou falar a verdade, o pessoal vai entender. Meus professores queridos, amo vocês. Mas a parte que me chama muita atenção é que a parte mais fácil é fazer a curadoria do conteúdo. O mais difícil
é fazer a curadoria dos egos. Posso Então, imaginar. a gente, né, o que eu acho que a gente tem pessoas muito brilhantes, né, e todo mundo quer ter o seu espaço, o seu momento de luz, né, o seu momento no palco, e é super válido isso, né, só que né, qualquer professor, palestrante ou executivo, ele sempre acha que o case dele, o produto dele, é o mais bacana de todos e tem que caber aquilo de alguma forma. E eu queria abraçar todos, porque tem casos muito legais mesmo. Mas essa gestão do ego, da parceria, você colocou muito bem, Cíntia, dos interesses das pessoas, ele não você não tem não é homogêneo, né? Então, assim, eu não consigo fazer como qualquer outro processo dentro da organização, que você tem uma política, uma prática, e assim nós vamos, né? Eu trato um a um, porque às vezes o interesse da pessoa é financeiro. Ah, meu FII é tanto e eu quero estar no palco X. Às vezes, não, eu não quero nem FII. Para mim, esse palco é importante porque me dá uma visibilidade, eu quero estar junto. Né? Para outros, o meu interesse é falar desse tema, eu só quero falar. Me deixa, porque eu quero trazer essa temática para a discussão. Então, tem muito dessa interpretação e desse cuidado de entender as necessidades do outro, com a necessidade do nosso produto, com a necessidade da empresa, e cruzar essas necessidades, né, entre stakeholders. Então, o mais difícil não é o conteúdo mais brilhante, isso nós temos vários, assim, é conseguir atender as expectativas de todo esse público, né? Uma expectativa que faça sentido para quem está passando o conteúdo, para quem está ouvindo e para o produto. Então, tenho essa harmonização, esse jogo de xadrez, essa diplomacia, essa comunicação constante, essa paciência, né, que às vezes falta. É uma virtude, paciência. Mas que, né, que com o tempo, acho que a gente vai aprendendo, eu estou brincando aqui com a história do ego, porque eu falo isso, inclusive, né, com alguns dos nossos palestrantes. É você falando isso ou é o seu ego, né? Em que momento eles brincam, não, tudo bem, aqui foi no ego mesmo a reclamação. Então, acho que a gente vai aprendendo e tem o nosso próprio ego, né? Então, eu brinco que a gente tem que ir de um caminho, eu falo isso muito nas minhas aulas, que é do ego para o legado. Se a gente quer fazer grandes transformações, né? Então, e quando eu falo disso, não é só no mundo dos palestrantes, mas no mundo dos executivos, da liderança, que eu também lido no dia a dia com a educação executiva. E a gente fala tanto do poder da inovação, de fazer grandes transformações no mundo, de colocar a agenda ESG para durar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um pensamento de longo prazo e entender que o que a gente vai fazer hoje não necessariamente você vai colher agora de imediato. Não é porque você vai fazer um projeto lindo, maravilhoso, que você já vai receber todos os bônus e né, os resultados positivos disso agora. Talvez você nem seja homenageado ou receba os benefícios disso estando na cadeira que você está hoje. Talvez quem vai receber é quem assumir esse espaço, né? Porque são projetos de longo prazo, para que a gente crie realmente impacto. O impacto demora. E, então, o que eu tenho visto nessa relação com pessoas, nesses anos todos, e que é positivo, é uma briga entre o ego e o legado. Assim. As pessoas elas estão numa fase de transição, não só do ponto de vista de gestão, já entenderam que a gestão tem que ser diferente, que a gente tem que inovar. Isso está posto. Eu acho que a grande questão interna, o conflito entre as pessoas, é no entendimento de até onde eu quero uma recompensa imediata, até onde eu quero fazer algo que, de fato, faça sentido e tenha um impacto. Então, quando eu brinco com a história do ego, não é nem só o ego fácil de você enxergar num lugar que você tem muita exposição, como um grande palco, mas também quando a gente pensa nas corporações e na liderança, esse ego que te trava a fazer projetos com uma visão mais de futuro, né? Que talvez não seja você que vai colher esses resultados, você tem que estar tudo bem com isso. Então, para mim, acho que o grande aprendizado nesses anos todos, em educação executiva e fazendo eventos, é como a gente doma isso, né? O ego é importante para sua autoconfiança, você tem que estar, né? Ele tem o teu papel de confiança e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer inovar para mais pessoas, se a gente quer fazer coisas relevantes e sustentáveis,
a gente tem que olhar pro legado, né? Sair do ego pro legado. Mas o bacana é que eu tenho visto as pessoas nessa busca, né? Quem nos procura para educação, para evento, tanto que você falou que sentiu isso no HSM+, as pessoas falando do lado humano, né? Falando desse equilíbrio. Essa discussão de propósito, de visão de longo prazo, de legado, de autoconhecimento, ela está cada vez mais presente nos líderes, né? E chegando cada vez mais forte na autoliderança. E isso eu acho um movimento positivo no meio desse caos todo. Isso é fantástico. Eu fico feliz de ouvir alguém que está tão imersa nesse tema trazendo isso, porque, para mim, a experiência foi bem essa. Assim, quando eu passei 1 ano e meio no Vale do Silício e conversando com futuristas, executivos, educadores, gente de todas as áreas, para entender, né? Eu falei, o que tem na água desse lugar que esse povo bebe, sai tanta inovação, né? Quero entender esse caldo aí, como é que a gente impulsiona isso no Brasil. E nessa experiência, eu sempre falo, eu vi coisas que me encantaram muito e coisas que me assustaram muito. Porque inovar por inovar, a gente inventou a bomba atômica, a gente, né? Foi inventada a bomba atômica, a gente, humanidade. E tá aí uma coisa bastante destrutiva. Então, tanto que quando eu voltei de lá, eu voltei falando, ó, eu quero incentivar a inovação no Brasil, mas é a inovação consciente. Que é essa inovação que passa por esse filtro. O que eu quero deixar de bom? Qual vai ser o meu impacto? Como que eu ajudo a impulsionar a nossa sociedade positivamente? E a gente precisa tanto, né? Tem tanta área de opção. Escolhe uma e vai. Mas vai com consciência. Então, isso para mim foi uma coisa, um divisor de águas, assim, ter vivido essa experiência, e por isso que eu gosto bastante de trazer. Gente, vamos inovar com consciência. E é legal ver que essa ressonância, porque vocês têm um alcance muito grande, e a gente sabe que a alta liderança ela acaba impactando ali toda a cultura, o pensamento de todo mundo que está junto na organização. Poli, eu estou amando essa conversa. Eu não acredito que eu vou precisar encerrá-la. Mas Tá hoje mesmo. A gente está chegando no nosso tempo. Tem muito caminho aí, muito caminho para a gente abrir. A gente pode vir vai ser um prazer te receber outras vezes para a gente abrir outras camadas. Claro, e eu posso te contar depois, né, novas oportunidades, de como que esse movimento da consciência ele tem acontecido. Tem muita história de bastidor interessante meu que Deus! A gente já fez com liderança. A gente quer saber e é bem bacana. Ai, que bacana, com certeza. A gente marca muito para falar disso. Eu te agradeço a presença, deixo o microfone aberto caso você queira deixar alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, só agradecer, né, pelo convite, mas mais do que isso, pela sua iniciativa, pela sua coragem e disponibilidade de ouvir, né, eu acho que isso, e de espalhar a mensagem da gente inovar com consciência. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, Poli, agradeço o Dante mais uma vez pela indicação. Dante, incrível. Obrigada, adoro. Dante. Eu falo que a indicação dele eu sempre topo. Exatamente. O Dante e o Renan estão chamando, não sei ainda o que é, mas estamos indo, a gente vai descobrir no caminho. Eles mesmos, né, falam que não é o quê, mas com quem, né? Então eu sigo à risca esse aprendizado que eu tive com eles. É verdade. Muito obrigada, e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.